Eu estava meditando, irmãos, quando estava preparando essa mensagem, sobre os gigantes que nós temos que vencer a cada dia. Muitos falam que temos que vencer um leão, né? A cada dia. Eu digo gigantes. E em diversas passagens da Bíblia fala sobre os gigantes que os homens de Deus tiveram que vencer. Davi, por exemplo, teve que venceu os gigantes filisteus que desafiavam o povo de Deus. Então, a Bíblia fala de diversos e nós temos, cada um de nós temos nossos gigantes a vencer. O gigante pode ser cada dificuldade que passamos. O gigante pode ser o pecado. O gigante pode ser as adversidades, sejam elas quais forem. O gigante pode ser o medo. O gigante pode ser construído por nós mesmos. O gigante pode ser interno. Mas precisamos vencer os gigantes. E eu trouxe exemplo aqui de uma pessoa que venceu os gigantes. Obrigado, irmão. Pode deixar assim também, se quiser estar bem. Obrigado. Trouxe exemplo de Caleb. Pouco ouvimos falar sobre Caleb, mas foi uma pessoa muito importante na história bíblica. E Caleb foi uma pessoa que, mesmo aos seus 85 anos de idade, ele queria ainda enfrentar os gigantes. A idade não era impossível, não era um problema para ele. A idade dele não era problema. Ele queria vencer os gigantes, enfrentar os gigantes, vencer os gigantes que ele havia enfrentado há 45 anos atrás. Dito nossa introdução, vamos em Josué 14, de 6 a 14. E o tema dessa mensagem, não fugindo do tema de comunhão e do tema do mês também, que o irmão Jurandir já falou aqui, vencendo as adversidades para alcançar as bênçãos de Deus. Os irmãos encontraram Josué 14? Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiam comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor, meu Deus.
E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou pela palavra a Moisés, esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseveraste em seguir ao Senhor Deus de Israel. Irmãos, quem era Calebe? A Bíblia não entra em detalhe de onde surgiu Calebe, quem era, mas algo interessante. Calebe não fazia parte da linhagem hebreia. Isso significa que já de antemão que Deus não faz acepção de pessoas. E Deus escolheu, separou Calebe. Calebe era filho de um estrangeiro, seu pai era estrangeiro, ele não era hebreu, mas se casou com uma hebreia e teve Calebe. Futuramente, Calebe se tornou príncipe de uma das tribos de Israel e pai do primeiro juiz de Israel, Otiniel. E o meu nome acaba sendo uma variação do... Meu nome é Otaniel, é uma variação de Otiniel. Porque meus pais gostavam desse nome. E Otiniel foi o primeiro juiz de Israel que governou mais tempo, governou 40 anos. Mas voltando a Calebe, irmãos, se meditar toda a história dos hebreus, né, a história de Israel, desde quando saiu do Egito, quando Josué conduziu o povo do Egito até a terra prometida, encontramos Calebe lá. Encontramos Calebe como escravo, amigo de Josué, se tornou amigo de Josué. Encontramos Calebe passando por todo o sofrimento que o povo de Israel passou lá no Egito. Encontramos Calebe seguindo com o povo até a terra prometida. Encontramos Calebe participando da alimentação, que foi a cordoniza que o Senhor mandava para alimentar o povo. Atravessando o Mar Vermelho, quando o Senhor abriu para o povo atravessar. Mas Calebe não murmurava quando o povo murmurava. Calebe mantinha a fé. Mesmo quando aquele povo tentava contaminar os outros com palavras
ruins, vamos voltar para o Egito que vamos morrer de fome. Calebe se mantinha firme na promessa do Senhor, que era chegar até Jerusalém, a terra prometida, a terra que manava leite e mel, segundo a Bíblia. E Calebe foi escolhido, junto aos 12, né, aos 11 que ele se juntou. Moisés mandou 12 espias para espiar a terra prometida, para ver como era e trazer um relatório. E desses 12, cada um era príncipe de uma tribo, e Calebe já era príncipe de uma das tribos. Josué estava junto, também era príncipe. E chegaram até aquela cidade, 40 dias na cidade, verificando como era. Viram que a terra era boa, como Deus havia prometido, a terra manava leite, mel, a terra era boa para produzir. E eles trouxeram algumas frutas do local para prestar um relatório a Moisés e ao povo de Israel, como era o local que Deus havia preparado para eles. E todos eles foram unânimes em dizer, os 12 espias, que a terra produzia leite e mel, ela era muito boa, realmente era isso. Trouxeram frutas boas do local. Mas uma coisa 10 disseram, exceto Calebe e Josué, que a terra produzia aquilo tudo, mas não dava para o povo de Israel ir até lá, não dava para chegar até lá, porque eles iam morrer, não tinha como, era melhor voltar, era melhor ele reconstituir um outro líder, fora Moisés, para poder levar de volta aquele povo até o Egito. Porque não dava para seguir em frente, porque aquela terra era cheia de gigantes. E os gigantes iam olhar para eles como se eles fossem gafanhotos, e eles próprios se sentiam gafanhotos. E trazendo para o dia de hoje, para os nossos dias, quantas vezes diante de um problema, nós agigantamos cada vez mais o problema. Existe um ditado popular que diz, não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. E aquele povo agigantaram cada vez mais os gigantes. E segundo a Bíblia, os gigantes tinham 3 metros de altura, e eram verdadeiros armários, né? Realmente. Mas eles se sentiam já bem inferiores aos gigantes, esqueceram de tudo que Deus fez por eles, tudo que Deus fez por eles até chegar àquele local. Deus os guiava através de uma nuvem, aonde a nuvem parava, eles paravam, ali eles tinham que acampar, e Deus ajudava eles cada vez mais a vencer todas as batalhas, e aqueles homens, príncipes de povos, eram líderes, eles estavam fraquejando, quando trouxeram esse relatório, e aquele relatório inflamou o povo, deixou o povo cada vez mais desanimado, querendo voltar para o Egito. E Calebe, vendo aquilo tudo, não concordou com aquilo, se levantou no meio daquele povo e disse, realmente a terra tem gigantes, mas nós vamos vencer aqueles gigantes, porque o Senhor nos fez promessa,
de chegar até aquela terra, e nós vamos vencer, vamos agora. Não temos que voltar para o Egito, não temos que olhar para trás, estamos aqui, seguimos em frente. E Moisés prometeu a Calebe herdar a terra onde ele pusesse os pés. Irmãos, nós chegamos agora a essa passagem de Josué 14, de 6 a 14. Eu contei a história dos espias, porque quando Calebe chegou em Josué 14, de 6 a 14, quando Calebe chega até esse local, onde Josué já era o líder daquele povo, porque os únicos, por causa daquela teimosia daqueles príncipes, daqueles espias, até Josué não entrou na terra prometida. Por causa daquela teimosia, Deus não permitiu, só permitiu que pessoas abaixo de 20 anos entrassem na terra. Todos acima de 20 anos não entrariam, exceto Josué e Calebe, porque eles prevaleceram nos seus pensamentos. Irmãos, significa que se nós prevalecermos, nós vencemos. Não vale a pena desanimar. A luta vem, os problemas sempre vêm. E os nossos gigantes são cada vez maiores. Mas se Deus está conosco, nossos gigantes não são nada. E chegou o momento de Josué, os dois únicos da época, os dois únicos príncipes que estiveram naquele momento, que foram espiar, eram os únicos que estavam vivos. Chegou um momento que Josué ia ia sortear os territórios, colocar líderes em cada território. E Calebe, sabendo disso, foi até Josué, já com 85 anos, que isso já havia acontecido há 45 anos atrás. Eles, quando foram espiar, eles já tinham 40 anos. Calebe tinha 40 anos. E Calebe foi até Josué para lembrá-lo da promessa que Deus havia feito a ele através de Moisés, aonde ele pisasse, ele ia herdar a terra. Mas existia um local, Hebrom, era o local que o povo de Israel não habitavam nesse local, porque tinham os gigantes. Existiam os quenezeus, que eram gigantes da época, ainda estava naquele local. E para dominar a terra, para conquistar a terra, tinha que vencer aqueles gigantes. E Calebe, já com seus 85 anos, ele falou: Josué, eu tenho a mesma força que eu tinha lá atrás, quando conquistamos a terra. Eu, com 85 anos, tenho a mesma força de 45 anos atrás. Irmãos, para conquistar uma vitória, a idade não significa nada. Não estamos velhos para conquistar aquilo que o Senhor prometeu a nós há muito tempo atrás. A idade não impede de vencermos batalha nenhuma. Estamos vivos. E Josué lembrou de tudo isso. E deu aquela terra para Calebe. E Calebe tinha certeza que conquistaria aquele gigante. Ele queria montanha para subir, porque a idade dele não ia impedir.
Irmãos, e Caleb nos deixou alguns exemplos, eu elenquei aqui 4 exemplos, e vamos seguir que a hora já está avançando. Primeiro exemplo, assim como Caleb, precisamos confiar nas promessas de Deus. Quando Deus nos faz promessa, Ele está nos equipando com fé, a fim de que tomemos atitudes necessárias para alcançarmos o que Ele tem preparado para nós. Para alcançar a bênção de Deus é necessário guardar a sua palavra. Temos que meditar na Bíblia dia e noite, para que a nossa fé aumente cada vez mais. Guardar a palavra de Deus gera fé no coração. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz prosperidade e sucesso. Josué 1:8 diz: não te aparte de tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então serás bem sucedido. A palavra de Deus nos traz esperança. Salmos 119:49 diz: lembra-te da tua palavra ao teu servo, na qual me deste segurança. O segundo exemplo é, como Caleb, precisamos ter visão das possibilidades de Deus. É possível vencer a qualquer momento. Como eu falei, a idade não impede de vencermos. O tempo não impede de vencermos. Sempre é possível vencermos qualquer batalha. A ciência, irmãos, afirma que a nossa capacidade de realização e a visão que temos das possibilidades vai depender de nossas crenças e valores. Se bem que até a ciência reconhece que nós, cristãos, aquele que servimos a Deus, de alguma forma temos algo diferente. Para frente, eu gostaria de falar mais sobre isso, mas agora não temos muito tempo. Mas existe um estudo em relação a isso. Em relação aos cristãos, como os cristãos conseguem sair fácil de uma doença. Isso a ciência tem esse estudo, que nós temos algo diferente. Todo cristão temos algo diferente, porque nós carregamos essa fé, e essa fé, ela é municiada cada vez mais pela leitura bíblica, pelo aquilo que nós estudamos, pelo aquilo que nós entendemos sobre Deus. Porque nós carregamos essa nuvem de glória, essa nuvem de Cristo conosco. Deus está conosco a cada batalha. E a ciência, ela não entendendo, ela estuda os cristãos, o pensamento cristão. Por que os cristãos conseguem sair mais fácil de qualquer doença? Ou superar. Exemplo 3, como Caleb, precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Caleb percebe que Deus ainda estava lhe dando oportunidades, e nós também temos que pensar assim, temos que aproveitar as oportunidades para vencer. Temos que lutar a todo momento sem desanimar, porque é possível vencer. Se estou vivo, ainda há possibilidade. Se estou vivo, há chance de realizações. Se estou vivo, Deus pode cumprir suas promessas. Uma pessoa não deixa de ser
vitoriosa quando envelhece, mas quando perde a visão das possibilidades de Deus. Esse cuidado nós temos que ter, irmãos. Não devemos ser pessimistas, mas sempre otimistas. Se Josué andasse com o pessimista do lado, ele chegaria a ser líder de Israel? Não seria possível. Ele tinha um amigo que era otimista do lado dele. Caleb sempre nas batalhas ele dizia, vamos! E Josué estava com ele, vamos! Eles sempre estavam juntos. Tanto que os dois foram os únicos que chegaram à terra prometida, fora da idade que Deus disse, né, que só quem tinha abaixo de 20 anos que entraria na terra. E eles estavam, na época, eles estavam com 40 anos. E eles entraram, porque perseveraram. Mas Caleb, amigo dele, estava sempre dizendo, vamos, é possível, vamos. Não perdi as possibilidades que Deus colocava em suas mãos. Existem pessoas novas, acomodadas, sem disposição, completamente entregues, se achando inúteis, perdendo sonhos, não querendo lutar por nada. Rejeita toda palavra contrária, rejeite toda palavra de derrota. Sempre é possível. Exemplo 4. Como Caleb, precisamos ter coragem. Caleb, com 85 anos de idade, como eu falei, foi até Josué. Lembrar Josué da promessa que Deus fez. Que ainda era tempo de Deus dar a ele aquela terra que havia prometido, a terra que ele havia conquistado há tanto tempo atrás. Ele queria para ele, porque Deus prometeu. Ele ainda tinha força para lutar contra aqueles gigantes. E ele conseguiu a terra. Josué 14, 12, a palavra de Deus diz, agora dá-me esse monte de que o Senhor falou aquele dia. Tu ouvistes que os anaquins estão ali, cidades fortes há ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse. Essa foi a palavra de Caleb para Josué. Ele tinha certeza que Deus estaria com ele. Coragem é a habilidade de confrontar o medo, a dor, o perigo, a incerteza, a intimidação. Muitos querem a bênção de Deus, as conquistas, porém, querem de mão beijada. Irmãos, temos um outro exemplo também, Davi. Davi, novo foi ungido, todos conhecemos a história de Davi. Samuel vai até a casa de Jessé, onde Deus falaria qual seria o próximo rei de Israel. E Davi, pequeno, estava lá pastoreando as ovelhas, e Deus falou que seria aquele, franzino, talvez olhando para ele, ninguém diria que seria o rei, mas Deus que escolheu ele. E ele foi ungido, mas apenas 18 anos depois que ele passou a ser rei. Não veio de mão beijada. Ele não passou a ser rei naquele momento. Mas quando ele foi até levar alimento para os seus irmãos que estavam em batalha, e ele percebeu que ali
Havia gigante, filisteus, que a guerra era contra os filisteus, querendo qualquer pessoa que enfrentasse. Davi, pequeno, achou um absurdo a forma que aquele filisteu falava com o povo de Deus. Não pode isso acontecer. E se alistou a enfrentar aquele gigante, mas ele tinha promessa. Talvez, olhando assim, se ele tinha promessa, eu só esperar, não precisava de fazer aquilo. E Davi foi enfrentou aquele gigante. Aquela foi a possibilidade que Deus preparou para Davi, e ele não perdeu a oportunidade. Pegou a sua funda, rodou, havia possibilidade de enfrentar, e ele tinha fé, havia possibilidade daquela pedra pegar no gigante, e ele aproveitou a possibilidade, rodou a funda, lançou a pedra, e o gigante caiu. E ele, o restante dos irmãos sabe da história, e ele venceu, começou a vencer a batalha ali, e ele terminou o serviço, e passou por muita dificuldade depois disso, mas conseguiu ser rei, conseguiu ser rei como Deus havia dito que ele seria. Mesmo que Deus nos promete as coisas, nós temos que agir, não ficar parado, não esperar vir de bombejada, temos que correr atrás. Como jovens, se jovem tem dificuldade nas provas, estude. É o vestibular, estude. Mas Deus prometeu que eu vou conseguir. Estuda. Não perca a possibilidade, e muito menos a oportunidade. Para conquistar é preciso ousadia, coragem e determinação. Davi teve coragem. Caleb teve coragem. A coragem é fruto de certeza de que o Senhor é quem vai adiante de nós e batalha as nossas batalhas, batalha as nossas guerras. Isaías 45, 2, 3 diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros escondidos, para que possas saber que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome, a saber, o Deus de Israel. Queremos mais que isso? Nós temos sempre alguém com a gente. Irmãos, estamos indo para a conclusão. Gostaria de chamar o pessoal do grupo de louvor que estivesse aqui. Quando Deus nos faz promessa, Ele está nos equipando com fé, para que possamos tomar as atitudes necessárias para alcançarmos aquilo que Ele já tem preparado para nós. Gostaria de chamar as meninas do louvor também. Nós estamos falando de fé, vamos repetir aquela música que fala de fé, rompendo em fé. O que você tem visto no horizonte? Tem visto gigantes ou possibilidades? Refletimos nesta manhã. Aquele problema que estamos vendo aumentar cada vez mais, está aumentando mesmo, ou nós estamos tornando ele maior?
Deus nos equipou com capacidade e ferramenta para sermos bem-sucedidos em tudo que colocamos em nossas mãos. Irmãos, aproveitemos as oportunidades que Deus nos dá e nos preparemos para conquistar o que Ele tem dispensado para nós, para você, para todos nós. Caleb nos deixou também 3 lições: lição de fé, coragem, determinação. Ele ousou acreditar que Deus era maior do que qualquer gigante. Por isso vamos cantar aqui novamente, rompendo em fé.